Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência. Boa tarde, boa tarde. Parabéns a todas as mamães. Legal, legal. Esse é o programa Independência. E aqui a gente fala de álcool, droga, dependência química, dependência emocional, alcoolismo, enfim, né? Aqueles assuntos do domingo que nós entramos, pedimos licença para entrar através dos seus alto-falantes aí na sua casa, aí no seu carro, você que está por aí de rolê, para ouvir um pouco sobre essa problemática das drogas e do álcool. A gente fala com a mente aberta, com muita boa vontade, muita honestidade e não passamos a mão na cabecinha de ninguém, não. Vamos falar a real. O alcoolismo é uma doença, a adicção, também conhecida como dependência química, também é uma doença, né? E elas são muito prejudiciais à saúde, né? São muito prejudiciais para nossas famílias, né? É um mal do século, as doenças da adicção e do alcoolismo. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Vocês ouviram aí Flerte Fatal do Ira, uma música que fala justamente desse namoro, dessa paquera, digamos assim, dessa paixão que a pessoa tem com álcool e drogas, né? Esse flerte fatal é o flerte que um adicto faz com as suas drogas de preferência, né? E é um flerte que é fatal mesmo. Esse namoro começa muito bonitinho, começa com uma paixãozinha bem legal, só que essa namorada aí, ela é traidora, ela é traíra, hein? Cuidado com a droga, ela é uma namorada muito traidora e ela vai te passar rasteira, parceiro. É isso aí. Eu vou disponibilizar aqui mais um pedacinho do livro Álcool, o Tóxico Livre, do Dr. Cid Paroni Filho. Em 1982, nós tivemos a oportunidade de conhecer Dr. Ernest Steed, diretor executivo da Comissão Internacional para a Prevenção ao Alcoolismo. Naquela época, nós, há 5 anos, trabalhávamos no Instituto Fraternal de Laborterapia, no atendimento médico gratuito aos alcoólatras, bem como vínhamos realizando palestras no grupo de prevenção ao alcoolismo em escolas, núcleos religiosos, indústrias, etc. Nesta ocasião, relatamos àquele médico como era realizado o nosso trabalho de prevenção, cuja mensagem central é a seguinte: o álcool é um tóxico e, como é um tóxico, não deve ser usado de nenhuma forma, sob pretexto algum. Perguntamos em seguida como era o seu trabalho e ele nos respondeu: também assim nós o fazemos. Intuitivamente nós seguíamos uma conduta de combate ao tóxico álcool e que era abençoada pela principal autoridade do mais importante órgão internacional que trata deste assunto. Vendo que existem muitos livros sobre alcoolismo, mas nenhum deles com a coragem de desmascarar a droga, resolvemos condensar nestas páginas a experiência adquirida como contato direto com doentes alcoólicos e seus familiares nestes 10 anos de trabalho. Temos sido acusados de que nossa abordagem é muito radical, principalmente pelos usuários do tóxico álcool, que não questionam o conteúdo do nosso trabalho, mas estão principalmente preocupados em defender seus direitos de consumir de sua droga e não em aprender argumentos reais para tentar derrubar a nossa verdade. Nosso trabalho nunca teve sentido radical e sempre foi extremamente racional, lógico e honesto, pois seria a maior incoerência enfrentarmos um tóxico como algo comum, bom e saudável. Somos contra o uso de todas as outras drogas, heroína, cocaína, maconha, etc., que devem ser combatidas, mas nossa luta se centralizou na droga livre, legalizada e protegida de todos, o álcool. Em nenhum momento, desde que iniciamos nosso trabalho,
em 1977, nos deixamos de ter consciência de que seríamos contestados, como fomos. Estamos sendo e sempre seremos, pois nossa bandeira, o álcool tóxico, mexe com muitas pessoas, seus interesses pessoais ou de seus pequenos ou grandes grupos. Trouxemos, através de 2 entrevistas maravilhosas de 2 alcoólatras recuperados que trabalham no Instituto, depoimentos humanos que nos dão aula sobre o alcoolismo, servindo também de lição de vida para todos nós. Nosso objetivo é alertar a todos e a convidá-los a divulgar e praticar esta ideia, este ideal. Este tema deve ser discutido nos ambientes de trabalho, nos núcleos familiares, nos grupos comunitários, encontro de jovens e sua essência deve ser posta em prática no nosso dia a dia. O tóxico álcool será e está desmascarado. Porra, eu gosto do Dr. Cid, viu? Ele fala direitinho que nem eu, meu. Já dá uma paulada no fígado do cara, porque peraí, né, mano? É fácil a gente ficar falando de droga ilícita aí, não, porque a cocaína, não, porque o crack, não, porque a maconha, não sei o que lá. E aí o cara vai pro boteco logo em seguida, ficou falando mal dos outros aí, e é um usuário de álcool. O álcool é droga, filhão. Ah, tá, eu não sou alcoólatra. Ah, sei lá se você é ou não é, não importa. Se você for, é melhor você conhecer Alcoólicos Anônimos enquanto há tempo de você salvar sua família. Porque se você tá no boteco e não tá junto com a sua família, você deve ter problema com álcool, parceiro. Se todo fim de semana você tá no boteco, tá todo fim de semana lá enchendo o caneco, é melhor você rever seus conceitos, viu? Álcool também é droga. Maravilha, já falei, já dei aquelas cacetadas de sempre. Se você quiser fazer uma pergunta aqui pro programa Independência, entre em contato com a gente aí no 996501063 ou então pelo seu telefone fixo 3492-3717. Ali você pode até entrar no ar se quiser. Eu posso botar você aqui para falar direto com o locutor aqui, mesmo que você discordar de mim. Então liga aí, a gente troca ideia no ar se você quiser, beleza, irmão? Tamo junto. Beleza, maravilha. Vou tocar mais uma agora do Lohama. Vai na moral. Tem tudo a ver com o programa Independência, a voz da recuperação. Alternativa FM 106,3. A rádio do povo. A melhor e mais ouvida da cidade. Um conhecido chamado Sérgio mandou uma pergunta aí pra nós. Vamos ver se eu consigo responder. Eu já pesquisei ela aqui, a resposta para essa pergunta. Ele perguntou se a maconha faz menos mal do que o álcool ou o cigarro. Muita gente acredita nisso, né? Se a maconha faz menos mal, né? Então eu pesquisei aqui no livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Ela é especialista em dependência química e alcoolismo, e ela responde assim a respeito disso aí, ó. Substâncias psicoativas como tabaco, álcool, maconha, entre outras, provocam alterações na mente e no corpo, sejam elas usadas de forma dependente ou não. Se a pessoa possuir predisposição para desenvolver a doença, a manutenção do uso de qualquer uma delas desencadeará a dependência. Quanto à segunda questão, a segunda questão dela é o que devo dizer ao meu filho se perguntar isso, né? Então, Sérgio, se seu filho perguntar se a maconha faz menos mal do que o cigarro ou do que o álcool, você fala assim, ó: pais e filhos precisam compreender que a juventude é um período importante do desenvolvimento humano. Uma das tarefas básicas envolve assumir o controle de suas vidas. As drogas levam à perda de controle. Esta é uma mensagem poderosa que deve ser transmitida aos nossos filhos, não só com palavras, mas também do nosso próprio posicionamento perante a vida, tendo em conta que a melhor forma de orientar os filhos é o próprio exemplo dos pais. Então, paizão, você que é um pai, né, Sérgio? Eu acho que você é pai, né, meu? E tem um filho, né, que pode ser que você esteja desconfiado que ele está usando droga, que ele esteja fumando maconha e tal, né? E pai, essa erva é natural e não pode me prejudicar. Você conhece essa conversinha, né? E então a melhor coisa que você tem para poder informar é exatamente essa. Informação é a alma do negócio. Em relação ao relacionamento pai e filho, né?
É um relacionamento que precisa ter muita abertura, muita condição das pessoas se comunicarem, né? De forma aberta, transparente, né? Tem que ter um relacionamento de transparência entre pai e filho, né? E a informação é tudo, né? Então, se você procurar se informar a respeito da doença, da adicção, né? Da dependência química, a respeito do alcoolismo, né? E quanto mais informação seu menino tiver, melhor vai ser para ele, né? E essa dica da doutora aqui é muito boa, que as drogas levam a perda de controle. Então, se o menino está querendo se emancipar, querendo ser independente, eu faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha, não sei o quê, a melhor mensagem que você pode passar é exatamente essa. Se você quer ter independência, se você quer ser um menino independente, quer fazer tudo o que você quer, você saiba que droga leva a falta de controle, perda do controle. Então, filhão, você está indo para o caminho errado. Esse aí não é o certo, não. E o exemplo é o melhor, né? Também não podemos falar nada do moleque fumar maconha se a gente enche o caneco de cerveja todo fim de semana, né, pai? Então, também temos que fazer isso, né? Não ter droga dentro de casa. E álcool também é droga. Essa é a opinião do programa Independência, a voz da recuperação. Legal. Agora voltamos ao programa Independência, a voz da recuperação. Continuando no assunto da maconha, mais uma pergunta que recebemos aqui é se a maconha gera dependência. Sérgio, hoje você está afiado. Então eu vou responder para o Sérgio, que fez mais essa pergunta. Eu acho que o filho dele tá dando trabalho em casa, hein? Não vou falar quem é esse Sérgio, não. Beleza? Sérgio, é o seguinte, a doutora Maria Heloísa Bernardo, no seu livro que é Dependência Química, eu procurei aqui sobre a maconha e ela tem essa resposta. As pessoas usam maconha pelas mesmas razões que utilizam outras substâncias psicoativas, ou seja, para alcançar efeitos euforizantes proporcionados pela droga. Assim como outros psicoativos, a maconha produz a tolerância orgânica, levando a pessoa a aumentar a quantidade e a qualidade do químico para conseguir esses efeitos eufóricos, muitas vezes realizando o cruzamento com várias drogas. Uma vez instalada a dependência, progressivamente passarão a usar, partindo da dor emocional, mas não mais alcançada a alteração almejada. Portanto, além de gerar dependência, abre as portas para o uso, abuso e dependência cruzada, ou seja, de outras drogas e outras substâncias. Então, realmente, agora eu posso falar por mim, pela minha experiência própria, que fumei maconha durante 26 anos da minha vida. Gordelo, aqui foi foda, mano. Não deu muito certo pra mim. Eu desenvolvi, né, a doença da dependência química, sou adicto, sou alcoólatra, né? Mas tudo começou com um baseadinho inocente lá, quando eu tinha 17 anos de idade, exatamente. Começa quando eu falei lá do flerte fatal, que a namoradinha, que é a droga, né, ela te trai. É nesse sentido que eu quis dizer, porque realmente no começo é tudo bom, tudo gostoso, tudo maravilha, né? Galera reunida na praça, dando doisinho, as coisas ficam mais coloridas e tal, né? E realmente durante muitos anos foi bacana, foi gostoso, porque eu não posso negar, se fosse ruim usar droga, não tinha tanta gente usando, parceiro. Dá prazer, usar droga realmente dá prazer. O problema é que uma parcela da população tem uma propensão a desenvolver a dependência química. Isso significa o quê? Significa que o cara não vai dar conta de usar droga, malandro. Chega uma hora que a droga vai dar um cambal no cara, vai dar uma rasteira no rapaz, e tudo vai dar errado na vida dele. Ele pode perder família, ele pode perder esposa, ele pode deixar de ver os filhos crescer, pode perder os estudos, enfim. Eu fui
Eu parei de estudar lá na molecagem, né? E eu só voltei a estudar agora. Aos quase 50 anos de idade, eu entrei na faculdade de novo, né? Porque eu não consegui fazer faculdade na minha época de moleque, porque a droga não deixou. A verdade é essa. Então, e tudo começou como? Com aquela ervinha que não faz mal, que é inocente, que não pode te prejudicar. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita. Rapaziada, quem tem propensão a desenvolver a dependência química, não tem maconhinha boazinha não, não tem droga boazinha não, não tem cervejinha tranquila não. Todas vão te levar pro buraco, pro fundo do poço. E não é bem fundo de poço não, é fundo de fossa, porque lá embaixo não tem água, tem aquela outra substância que você já sabe qual é. É isso mesmo, tenho dito. Agora eu vou disponibilizar mais uma parte das temáticas que o Julião tem feito no nosso programa Independência. Eu tenho disponibilizado vários áudios que ele vem falando sobre adicção e vários aspectos da doença da adicção, né? Hoje ele vai falar do ABCD, ou então obedecer. É muito legal essa temática. Acompanha aí, Júlio César Butti. Bom, nós vamos falar aí do tema onde vocês sugerem, pois vocês entendem que é o que vai agregar ao grupo, é o que vai ajudar no processo de recuperação, que é o processo de identificação. Uma pessoa, no meu caso, eu, Júlio, primeira pessoa do singular, a pessoa mais importante que existe do universo, só consegui me modificar quando eu passei a identificar o que me acontece. Antes disso, não tinha o porquê de me modificar, não tinha intenção. Então eu até falava e recitava como se fosse poema e música aos quatro cantos do mundo, que eu amo meu filho, eu amo minha filha, amo minha mulher, amo meu trabalho, eu amo as coisas, mas eu nunca tinha identificado que os fatores a quais eu amava verdadeiramente eram os fatores a quais propiciavam ao Júlio um bem-estar e supriam o que o meu ego queria. Na verdade, eu amava mesmo os meus interesses próprios. Mas para entender isso, eu preciso identificar os meus interesses próprios. Se eu não identifico os meus interesses próprios, eu não entendo os motivos que eu recito ao universo, como música para o ouvido das pessoas, que eu amo fulano, ciclano, que eu gosto de Beltrano, sendo que, na realidade, eu estou voltado mesmo para me satisfazer e vir a satisfazer o meu ego através do que me supre, do que me beneficia. E isso é um fator que me deixa, assim, às vezes até um pouco abalado, quando eu trago esta narrativa, que algumas pessoas de alguns grupos me convidam para falar, que é o caso de hoje, para falar sobre identificação, o que eu identifico. O que eu identifico é o seguinte: quando eu não me percebo, que é o grande foco da dinâmica, a qual vocês falam que tem problema nesse grupo, de percepção, quando eu identifico aquilo que eu não percebo, eu abro as portas para o que o programa tem a me oferecer. Porque a primeira coisa que eu tenho que ter é a dinâmica que foi me ensinada no prézinho, lá quando eu era inocente, aonde os meus primeiros defeitos estavam ali sendo preparados para depois virem a tomar conta desta imensidão de massa óssea. Porque ali no prézinho, a minha primeira natureza, ela estava sendo nutrida através de uma série de fatores de facilitação, beneficiamento, falta de ponderação das pessoas que estavam ao meu lado, que muitas delas eram as tiazinhas da escola, outras eram as vó, a gente chamava muito ô vó, dentro da escolinha, e elas olhando aquele jovenzinho loiro de cabelo branco, com a pele que nem leite, frágil, inocente, puro. Eles não entendiam e também não tinham a condição, né, de interpretar que no futuro ia se transformar num adicto
escravo das suas vontades e que iria viver por essas vontades e que essas vontades iriam determinar a forma de vida daquele anjo. Eles não tinham. Então, como eles não tinham como perceber esse processo, como eles não tinham como identificar isso, no prézinho eles me deram a condição de aprender o A, B, C, D. Então, dentro dessa dinâmica de aprender o A, B, C, D, eu fui fundamentando pequenas falas, fui formando pequenos nomes, fui dando nomes a algumas coisas através do A, B, C, D, e com isso eu fui conhecendo uma direção. Só que quando eu chego ao programa dos anônimos, o A, B, C, D, para mim, já não tem mais tanta importância, porque já perdeu-se na trajetória da construção que veio aquele anjo de pele como leite, de cabelo branco, como a nuvem, e se transformou num ser de massa, de condição corpórea, totalmente doente, nocivo, causador de inúmeros problemas para si mesmo. Aonde o que era o ABCD para o inocente, este que agora vos fala, se transformou o algoz, portador da doença da adicção. Como que isso acontece? Acontece por causa que no pré eu aprendo o ABCD e ao chegar ao programa eu tenho que compreender o ABCD, só que de outra forma. No pré eu aprendo o ABCD para escrever uma frase e no programa eu aprendo o ABCD para obedecer. E se eu não vir a obedecer o que o programa me oferece, eu estou comprometido dentro do que o programa tem a me oferecer. Então, o processo do ABCD no programa, ele me dá uma condição de obedecer uma regra básica. Não são várias réguas para uma medida. É uma régua para uma única medida. Júlio, então você está me dizendo que não tem outra saída? Sim, não tem outra saída. Eu tenho que, a primeira coisa, identificar o que me acontece. Segundo, eu tenho que perceber. Terceiro, já que eu identifiquei e percebi, eu tenho que aprender a partilhar. Já que eu identifiquei, percebi e aprendo a partilhar, eu tenho que aprender a escutar. Então eu vou aprender o quê? A ter um retorno. E uma vez que eu identifique meu problema, perceba ele, aprenda a partilhar sobre ele, escute o retorno, então eu tenho nas mãos a chave para abrir a porta para o paraíso, que é o movimento de ação. E a ação, ela está totalmente vinculada com a obediência. Por isso que no pré, o ABCD foi só para escrever uma frase, uma letra, uma palavra. E no programa, o ABCD, uma sequência, como se fosse um numeral, 1, 2, 3, 4, 5, foi para me direcionar num processo de obediência. Então eu tenho que obedecer ao processo. Então eu não posso querer pôr uma ação em algo que eu não identifiquei primeiro. Eu não posso querer dar um retorno para uma pessoa que me pede ajuda sem antes escutar a partilha dela. Se eu não tiver partilha, se eu não souber falar, como é que eu vou perceber o que eu estou falando e o quanto eu posso estar me prejudicando dentro do que eu estou falando? Então, o processo do autopercebimento, o processo da identificação, o processo da construção, da mudança na dinâmica a qual o programa de passos me sugere, é extremamente amplo. Só não se torna amplo, não se torna funcional, quando a pessoa, no meu caso, Júlio, ao ter chego ao programa, ao ter parado de usar álcool e drogas, ter entendido que, por não estar usando álcool e droga, então eu ia poder fazer qualquer coisa e eu poderia, por não estar me drogando, estar fazendo qualquer coisa, e isso me dava condição
de ter o controle. Situação essa que vem contra o processo de direcionamento e obediência que o programa deixa claro para mim. Você perdeu o controle. Sua vida ficou ingovernável. Você é um cara que tem fatores de impotência, fatores de debilidade, fatores que, se você não interpretar os mesmos, você não vai entender o que te aconteceu na tua trajetória daquele anjinho de pele branca, de cabelo branco, até o momento que você se encontra agora adicto. E eu vou ter que pegar no colo esse anjinho. Eu vou ter que carregar essa criança no colo para ela poder olhar a trajetória dela e entender quais foram os transtornos que foram construídos por ela na trajetória de vida dela. Que quando ela estava lá no prézinho, a avó, a tia, a cuidadora, que muitas das vezes tinha que ter posto um limite, e dentro desse limite eu tinha que obedecer o limite, eu não obedecia o limite. Eu não tinha regra, eu não tinha limite, eu não tinha ponderação. Então as pessoas que estavam à minha volta, muito adoecidas pela própria história de vida das mesmas, elas não conseguiam identificar que aquele anjinho, loirinho, de pele branca que nem leite, um anjo inocente, iria no futuro dele se transformar num adicto, onde a sua vida seria controlada e dominada pelo uso de álcool e de drogas. E que por ter uma vida totalmente dominada e controlada pelo uso de álcool e de drogas, este mesmo que vos fala, passaria, para poder viver, ter que usar droga, e para poder usar a droga, ele teria que viver em prol da droga. Então, enquanto eu não tive esse ponto de identificação, de esclarecimento, de reconhecimento, eu nunca conseguia, por mim mesmo, identificar alguma coisa que me acontecia, fosse uma briga com um amigo, fosse uma discussão com o meu empregador, fosse uma dificuldade socioeconômica de acertar uma dívida de banco. Enquanto eu não tenho a condição de identificar, de me perceber, de olhar para esta criança que se perdeu nessa trajetória, enquanto eu não tenho isso, eu não tenho como, uma vez identificando o processo dessa criança que se perdeu, perceber os motivos que essa criança se perdeu. E se eu não perceber os motivos que fizeram com que essa criança tenha se perdido, eu não vou saber o que partilhar para as pessoas que vão ouvir eu falar dessa criança. Pois essa criança, ela tem uma trajetória, ela vem de um berço, ela vem de uma construção, de uma identidade, onde essa identidade é fundamentada pelo meu pai e pela minha mãe. Por isso eu preciso entender que o Júlio, ao receber um retorno sobre o que ele está partilhando, esse retorno tem que ter um único objetivo, que é o fator de ação. Se eu não coloco ação, eu não coloco movimento. Recuperação é movimento. Uma pessoa que está em recuperação, ela tem que estar em movimento. Se ela não está em movimento, ela não está em recuperação. Ela só está sem uso de álcool e de drogas. Aí quando ela for confrontada por uma situação que ela não tem identificação, ela não consegue identificar a situação, ela não consegue perceber a situação, então ela não tem como partilhar sobre o que está acontecendo, obviamente ela não vai ter ninguém para dar um retorno, para acalmar o espírito dela. E se ela não tem isso, ela não tem como pôr uma ação contrária à ação que ela vai imprimir, que ela vai executar no momento. Por isso que eu preciso do outro. E no primeiro passo do programa de 12 Passos dos Anônimos, quando eu cheguei ao programa, há 25 anos atrás, lá falava o seguinte: agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle, que sua vida ficou ingovernável, começamos por pedir ajuda. E eu não entendia o que era pedir ajuda. Pedir ajuda não era olhar para o outro e falar, me dá alguma coisa aí. Pedir ajuda
era permitir com que o outro pudesse identificar, através do que eu falava para ele, do que eu me mostrava para ele, e ao identificar, através disso que eu fazia para ele, me ajudasse a perceber. Então, eu não tinha isso. Porque quando eu entendia lá, me dar uma ajuda, eu entendia que era na ideia de que eu tinha que ganhar alguma coisa, que estava me faltando algo. E quem gritava essa história que estava me faltando algo, que eu tinha que ganhar alguma coisa, era o processo do ego. Esse mesmo ego que quando criança, inocente, pelinha branca igual leite, cabelo loiro, amarelo, de tão branco que era, chegava na frente das tia e das vó, dentro desses locais que fazem esses trabalhos maravilhosos com as crianças, né, esses abrigos, essas escolinhas infantis, esses berçários, ali eu exigia. E quando eu exigia, essas tias, essas vós, sem saber no que eu ia me tornar na minha trajetória, elas me supriam. Porque eu era o garoto que me jogava no chão, eu era o garoto que gritava, eu era o garoto que eu batia as mãos no chão, eu arranhava a cara com a unha quando eu não ganhava as coisas. Eu era o garoto que na hora de comer, as tias traziam um tipo de comida super gostoso, um arrozinho, um feijãozinho amassadinho, alguma coisa que na época tinha, e eu brigava, xingava, jogava o prato fora, falava que não comia aquilo, e elas que tinham que ter me feito perceber, identificar o que eu estava fazendo, não faziam. As mesmas iam na cozinha e faziam algum tipo de comida para mim comer que fosse do meu agrado. E com isso elas agradavam não ao Júlio, mas elas agradavam ao ego do Júlio. E com isso eu fui aprendendo a ser o ególatra, fui aprendendo a ser um cara que de anjo vai virando demônio, da pele branca vai enchendo o corpo de tatuagem, do cabelo liso, bonito, cortado, branco, como a nuvem, vai ficando cheio de cor no cabelo, que não lava mais o cabelo, que não se preocupa mais com o banho no próprio corpo, e vai fundamentando a identidade do que era o anjo para o adicto. Então eu preciso sacar que quando o grupo me pede um tema específico sobre percebimento, sobre identificação, sobre direcionamento, a primeira coisa que eu tento trazer ao grupo, falando do Júlio, é dessa criança que eu tenho que pegar no colo. Que ou eu recupero essa criança, ou eu olho a trajetória dessa criança, ou eu entendo como fundamentou essa criança, ou eu nunca vou entender que no pré eu aprendo A, B, C, D para compor uma palavra. E dentro do programa do Anônimo, eu vou aprender o ABCD, mas para obedecer. Então é como se fosse um numeral. A letra A, primeiro passo, a letra B, segundo passo, a letra C, terceiro passo, a letra D, quarto passo, a letra E, o quinto passo. Por isso que os passos têm uma ordem a serem seguidas. Por isso que o alfabeto tem uma ordem a ser seguido. E quem me deu essa condição de ter esse entendimento? Foi o processo de identificação, foi a condição de percebimento, foi ter uma partilha, foi escutar um retorno das pessoas que eu contei quem eu era. E aí me deram a chance de pôr uma ação na minha vida. E essa ação ela tem nome, chama recuperação. Então eu me encontro em recuperação porque eu me encontro em movimento. Eu não sou um ser que estou na osmose, né? Ou então estou suprimido de forma aonde eu não tenha como reagir à supressão que eu me encontro. Algumas pessoas vão chegar a tratamento, outras não vão conseguir, outras vão. Outras vão ter dificuldades para entender o motivo que tem que chegar em tratamento. Outras não vão desfrutar desse benefício que é o programa.
Então, uma vez que você tem a percepção disso, você tem que escolher qual dessas pessoas você quer ser. Eu já escolhi a minha. Eu já sei quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Eu já estou resolvido nisso. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença na minha vida. Então, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo tema, obrigado pelo grupo existir, porque sem vocês eu nunca conseguiria ter me percebido que eu cheguei no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para vir a fazer e dar certo. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. 99461-1839, linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos. Nesse período de quarentena, então é melhor participar das reuniões online que estão acontecendo aí, espalhadas pelas Irmandades e pelo Brasil afora. Muito legal, queria deixar o meu abraço, não posso esquecer dessa vez, já puxou minha orelha, companheiro, seu Noel. Obrigado, seu Noel, deve estar ouvindo a gente aí, diz que ia ouvir-nos, né? Hoje, então também conhecido como Belzinho da 15, também conhecido como Atestadinho da Tereza. Ele já veio aqui contar essa história do atestadinho da Tereza, né? A Tereza era ex-mulher dele e ele aprontou muito na cachaça e demorou muito para chegar em Alcoólicos Anônimos. Porém, quando ele estava muito ruim de mé, né? A dona Tereza recebeu um atestadinho do médico que ele não podia, ele já tinha sido operado do cérebro e um monte de complicações de saúde e ele não poderia mais beber, né? Só que ele insistia em querer beber. Então a dona Tereza passou pela cidade de Capivari afora aí, indo em todas as vendas, todos os botecos, todos os bares, mostrando um atestadinho que se vendesse álcool, se vendesse bebida alcoólica para o seu Noel, ela iria processar o bar, né? Ela tinha o direito de processar o bar e fechar o bar, essas coisas. Então seu Noel tentava ir no boteco lá, me dá uma pinga aí, e o atestadinho da Tereza. Então ele virou, o apelido dele na cidade virou Atestadinho da Tereza. Essa é a história do seu Noel com esse negócio de atestadinho da Tereza, por isso que eu sempre encho o saco dele nisso aí. Mas o seu Noel é um exemplo para todos ali aqui de Capivari, as pessoas que têm problema com álcool, porque o seu Noel vai fazer 33 anos sóbrio. Mas como ele mesmo diz, é só por hoje, porque o programa funciona só por hoje. Tem pessoas que não entendem muito bem esse negócio de só por hoje. Mas que negócio é esse? Você não quer parar de beber para sempre? Claro que eu quero parar de beber para sempre, porém eu só consigo garantir que eu posso parar de beber durante um dia. Sabe por quê? Porque o alcoólatra, ele é doente, ele é fraco pro negócio, ele não pode prometer, nunca mais vou beber. Quem promete nunca mais vou beber, acaba bebendo. E quem fala só por hoje eu não vou beber, tá sóbrio aí há mais de 30 anos. Então, nesse sentido, né? Se as pessoas acharem que não estranharem esse negócio do só por hoje, é isso que quer dizer, né? Não dá conta. O bêbado e o adicto, eles são teimosos. Se você fala nunca mais você vai usar, o cara vai sair agora e vai na biqueira só pra falar que faz. Nunca mais, você vai ver se você não faz. Entendeu como que é o sistema? Então, se ele entra num programa de recuperação e ele fala que é só por hoje, que ele consegue garantir apenas 24 horas de sobriedade, apenas 24 horas limpo, aí ele consegue de um dia após o outro, cada dia ele renova. Então, são pacotinhos de 24 horas e esses alcoólicos e esses adictos vão ficando limpos e vão ficando sóbrios durante uma vida inteira de sobriedade, uma vida muito boa de ser vivida. Eu mesmo posso falar por mim, nesse só por hoje já tem 8 anos que eu não ingiro nenhuma gota de álcool e nem de drogas, graças ao meu poder superior. Legal! Agora vamos para os nossos apoios culturais, daqui a pouco a gente volta. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio Web Alternativa.
Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Mandar um abraço aí pro meu querido, meu companheiro Vanderlei e também pro meu companheiro Adélio, que são assíduos ouvintes aqui do programa Independência. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade, companheiros. Legal, agora eu vou ler para vocês a reflexão diária de Narcóticos Anônimos, dia 10 de maio. O tema é prontificando-se inteiramente. Perdão, e olhamos bem o que estes defeitos estão fazendo nas nossas vidas. Começamos a ansiar pela nossa libertação destes defeitos. Texto básico, página 37. Prontificar-se inteiramente a ter nossos defeitos de caráter removidos pode ser um longo processo. Muitas vezes acontecendo durante o curso de uma vida inteira. Nosso estado de prontidão cresce em proporção direta à nossa consciência destes defeitos e da destruição que nos causam. Podemos ter dificuldades em ver a devastação que nossos defeitos estão infligindo em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Se este é o caso, faremos bem em pedir que o nosso poder superior revele estas falhas que se colocam no caminho de nosso progresso. Ao abrir mão de nossas imperfeições e perceber a diminuição de sua influência, vamos notar que um Deus amoroso substitui estes defeitos com características positivas. Onde tínhamos medo, encontramos coragem. Onde éramos egoístas, encontramos generosidade. Nossas ilusões a nosso respeito deram lugar à honestidade e autoaceitação. Sim, prontificar-se inteiramente significa que vamos mudar. Cada nível novo de prontidão traz novas dádivas. Nosso modo de ser se transforma e logo descobrimos que nossa prontidão não é mais impulsionada somente pela dor, mas também por um desejo de crescer espiritualmente. Só por hoje eu vou aumentar meu estado de prontidão, ficando mais consciente de minhas imperfeições. Muito legal! Isso aqui é uma reflexão para quem é da Irmandade, conhece já muito desse jargão, desse tipo de palavra que eles falam. E tem a ver com o sexto passo, né? O programa de 12 passos, ele vem numa ordem crescente de dificuldade, né? As pessoas primeiro admitem a sua impotência perante o álcool ou perante a adicção, né? Depois vem o segundo passo, que é o passo mental, o passo da psique. Depois vem o passo da espiritualidade, que é o terceiro. No quarto passo a pessoa faz um inventário moral de si mesmo, e no quinto passo ele fala do que ele encontrou nesse quarto passo, né? Para um padrinho, né? Para um outro ser humano, admite perante Deus, perante si mesmo e perante outro ser humano a natureza exata dessas falhas que ele descobriu fazendo esse inventário. Olha que bacana que é o processo do programa de 12 passos. E chega no sexto passo, é um passo que fala assim, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse esses defeitos de caráter, aqueles que a gente identificou no quarto passo, exatamente, e que o padrinho ajudou a gente a separar o joio do trigo no quinto passo. E no sexto, eu tenho que fazer diferente. Então, se eu sou egoísta, eu tenho que praticar generosidade. Se eu sou mente fechada, eu tenho que praticar a mente aberta. Se eu sou teimoso, eu tenho que aprender a flexibilidade. E assim por diante. Eu vou praticando o oposto do meu defeito. Ao praticar esse oposto, então, se eu virar uma pessoa humilde ao invés de arrogante, se eu começar a praticar a humildade, eu vou aos poucos deixando que Deus remova esse defeito chamado arrogância. Muito bacana, né? E aí o programa segue em frente, muito legal. Se vocês quiserem conhecer o programa de 12 passos de Alcoólicos Anônimos ou de Narcóticos Anônimos, eu passei o giro das Irmandades aí, não estamos tendo reunião atualmente, mas em breve voltará. E também pelos sites oficiais aa.org.br e na.org.br você tem mais informações a respeito dos 12 passos, de suas literaturas, de suas reuniões e de como esse programa maravilhoso funciona. E olha que funciona de verdade.
própria Organização Mundial da Saúde é muito branda quando se fala a este respeito, dizendo ser esta droga seletivamente dependente, isto é, só uma minoria dos que consomem seriam seus dependentes. Mas a realidade é bem outra, pois no mundo o número de dependentes do tóxico álcool é muito maior do que o número de dependentes de todas as outras drogas ilegais juntas. Quando falamos em bebidas alcoólicas, falamos também em status, um uísque importado de puro malte, um vinho de uvas castas de safra nobre. Sempre essa droga está associada ao progresso, à alegria, à felicidade e à vitória. Ela é sempre hipocritamente protegida por todos. Ao conversarmos com esposas de alcoólatras, elas defendem seus maridos, dizendo tratar-se de bebedores sociais, uma forma elegante de tratá-los. Quando perguntamos mais diretamente sobre o quanto seus esposos bebem, elas relatam: ele bebe 2, 3 doses à noite, sempre toma bebida às refeições e em fins de semana não tem limites. É interessante notar que elas realmente consideram que eles não são alcoólatras, mas admitem que cada vez eles vêm bebendo mais e que bebem hoje muito mais do que na época que se casaram. É frequente eles tomarem um porre e elas terem que voltar de uma festa dirigindo o seu carro. Ele chega do trabalho e vai direto ao barzinho da casa, onde prepara sua dose. Nem se preocupa em conversar com sua esposa e filhos, saber como vão, o que pensam do futuro, quais são seus planos, suas ansiedades, suas aflições. Ele não conversa com ninguém, só com o seu copo. A esposa não tem moral para conversar, pois sempre divide com ele os aperitivos. Como ela pode pedir para ele maneirar se ela também usa a mesma droga? Imaginem vocês como eu posso pedir ao meu filho que deixe de fumar tanta maconha se eu também fumo uns 2 cigarrinhos no fim de semana. Quando existe uma brecha, a esposa pergunta: você não acha que está bebendo demais? A resposta vem clara e rápida, igual a todo bom alcoólatra: não, meu bem, eu sei me controlar, eu paro a hora que eu quiser. O álcool não está fazendo nenhum mal para mim e, além do mais, não te falta nada em casa. Como ninguém encara o álcool como tóxico, fica difícil combatê-lo. Existe no Senado brasileiro um projeto de lei prevendo a pena de morte para traficantes que induzirem menores ao uso de qualquer tóxico, maconha, cocaína, etc. Dentro do nosso lar, você introduz um tóxico, o álcool, o mais perigoso que existe, e está livre da pena de morte. Que ironia! Você pegar um traficante dando a seu filho menor um cigarro de maconha, você quer pena de morte para ele. Você é capaz de fazer justiça com suas próprias mãos, pondo fim à vida desse marginal. Mas é você mesmo que manda a criança enfiar o dedinho na sua caipirinha, ou dá à criança um gole de cerveja ou um pouco de seu aperitivo, e ainda diz: filho meu tem que ser macho, desde pequeno sabe beber. A imprensa também protege essa droga. Nos acidentes de trânsito, que constitui a terceira causa de mortes em nosso país, mais de 50% dos casos são devido ao excesso de ingestão de bebidas alcoólicas. Agora, é raro ser mencionado no noticiário o motivo real do acidente. O Brasil todo chorou quando, em dezembro de 1981, nosso atleta olímpico, figura conhecida mundialmente, recordista e campeão mundial de salto triplo, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, sofreu um acidente automobilístico que o afastou para sempre das pistas de corrida. Por ironia do destino, João do Pulo voltava de uma festa de formatura em Campinas e tinha sido paraninfo de uma turma de educação física. Ele brincou e dançou, mas não bebeu, pois é um atleta e não bebe álcool. Na estrada, seu carro colidiu com um automóvel de JMS, 43 anos, casado, pai de 2 filhos, que saiu do alto posto à beira da estrada após ter bebido demais. Estava pilotando em alta velocidade na contramão. Após o choque, este motorista teve morte imediata.
João do Pulo escapou com vida, mas nunca mais competiu. Temos certeza que se tivesse continuado sua vida esportiva, ela teria trazido inúmeras medalhas de ouro para o nosso Brasil. Ninguém comentou que foi o tóxico álcool o responsável de perdermos esta força esportiva. Chegou a hora de todos nós, parentes e conhecidos de alcoólatras, os próprios doentes, deputados, senadores, jornalistas, desmascararmos e acusarmos esta droga. É isso aí, programa Independência também considera o álcool como uma droga e que acomete aproximadamente 10% das pessoas que experimentam álcool. Então, é questão de você fazer uma conta, né? Simples, o Brasil tem quase 200 milhões, então 20 milhões de pessoas serão ou são acometidas do alcoolismo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos com o programa Independência. Vocês ouviram The Flanders, Gimme Song e depois Gabriel, o Pensador. Matei o Presidente 2. Ele já matou o Fernando Collor e agora matou o segundo presidente aqui em 2017, desculpa. Devia ser o Temer, né? Mas podia ser o Mito também. Pode matar tudo, esses vagabundos. Então, mano, vamos aí, aqui a gente não vai falar de política, vamos falar de álcool e droga, que também envolve políticas públicas. Se você não sabe, o combate às drogas tem sido um fracasso no mundo há mais de 50 anos. Exatamente, as abordagens mais modernas sobre a problemática do álcool e das drogas apontam para outros tipos alternativos de combate às drogas, né? E também falando mais focado na recuperação, né? Do que focar no combate efetivo, né? Claro que os grandes traficantes deveriam ser combatidos, mas eles vão estar lá em Brasília ou então nas câmaras aí fora, nos poderes executivo, legislativo, judiciário, e para pegar esses caras, você sabe que é embaçado, né, parceiro? Então não dá para combater as drogas quando os caras mesmo lá de cima que são os grandes traficantes, né? São os que transportam grandes tonelagens de droga, né? 500 quilos de cocaína no helicóptero e essas brincadeirinhas que a gente vê aqui no Brasil, né? Mas não tem como não falar de política, né? Quando a gente está falando de política pública. É isso aí. Tem que parar a hipocrisia do Brasil. Isso aí é mais difícil. Então, vamos continuar falando do nosso propósito aqui, primordial do programa Independência, que é informação a respeito da doença do alcoolismo, da doença da adicção, da dependência química. Maravilha! Depois a gente vai ouvir mais uma música que fala um pouco sobre isso, mas agora eu vou disponibilizar para vocês mais alguma. Sim, recebi uma pergunta de uma ouvinte chamada Maria Amélia. Maria Amélia pergunta sobre o que significa overdose de cocaína. E eu já vim aqui no livro, que eu tenho todas as respostas aqui no livro, que é Dependência Química, do Instituto Independa e da editora Nova Consciência, aqui de Capivari. Nesse livro tem a resposta a essa pergunta da Maria Amélia. A Maria Amélia é o seguinte: overdose de cocaína. Pouco separa a quantidade de cocaína necessária para produzir euforia e a quantidade que causa a morte. Sem se dar conta, o usuário pode absorver cocaína suficiente para resultar em overdose. A overdose resulta em sensação de morte ou morte de fato. Conhecida entre os dependentes como o bode da cocaína, as consequências exatas do uso da cocaína não podem ser previstas para qualquer usuário e não há maneira segura de usar essa droga. Ao chegar ao consumidor, a droga raramente é pura, sendo quase sempre misturada a outras substâncias para aumentar o lucro dos traficantes. Sabe-se também que o dependente associa a cocaína com outras drogas, como álcool
álcool e tranquilizantes para contrapor efeitos excessivamente estimulantes da cocaína. A overdose geralmente ocorre na fase inicial de toxicidade, ataques, hipertensão e taquicardia, ou na fase posterior de depressão, culminando em extrema depressão respiratória e coma. Maria Amélia, não é fácil não. Overdose de cocaína é um problema muito sério e muito grave. E se por acaso você perguntou isso porque você está preocupada com algum conhecido seu que está cheirando demais esse pozinho vagabundo que vendem aí nas ruas, aconselha esse rapazinho ou essa menina que cocaína não é brincadeira de criança não, viu? Às vezes cheira 2 pininhos, 3 pininhos, quando vai ver, filha, coração já veio na boca e tem muita criançada aí, muita molecada morrendo por causa dessa droga. Dia 10 de maio. Eu sempre me esforçava muito. Tinha que ser o melhor em tudo. Eu era uma pessoa muito competitiva. Achava que era o mais inteligente que os outros e por isso eu merecia muito mais do que os outros. Mas, quando o sucesso chegava, sempre me sentia mal. Era aquele velho hábito de viver confortável na luta e no caos e sentir angústia quando tudo estava bem. Aí eu ficava me perguntando, o que de horrível estava para acontecer? Me perguntava se nessa boa fase eu estava me endividando com alguém e quando alguém iria vir e destruir o que eu tinha conquistado. Bom, foi então que eu percebi que no mundo todos os seres competem. Parece que isso faz parte de um processo de evolução do universo. Então, eu comecei a me concentrar na vida espiritual. E eu percebi que não importa o que vem e vai de material na minha vida, e sim o que eu consigo de paz interior, de fé, de equilíbrio e todos os dias da minha vida. Eu percebi que quando a minha autoestima é sadia, os ataques perdem a importância e assim eu me torno imune a qualquer negatividade de quem quer que seja. Agora, eu sei que eu sou uma pessoa abençoada e eu nunca mais abrirei mão dos meus sucessos, sejam eles materiais ou espirituais. Meditação para o dia. Sintonize-se com a energia divina. Usufrua de tudo que é seu por direito divino. Tome posse do que Deus envia a você, porque Deus tem muito para todos nós. E o que vem para você é seu por direito divino. Encontre a paz interior e tudo mais que você deseja cercará a sua vida. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Vocês ouviram aí um cafezinho violão, a música chama-se Minha Revolução, Francisco e El Hombre. Muito legal. Esse Um Cafezinho Violão é um canal muito bacana, se vocês quiserem conectar lá no YouTube, muito joia, tem cada música bacana. Daqui a pouco eu toco mais uma antes da gente ir embora. Vou responder uma pergunta do Marcílio, que entrou em contato aqui com a gente através do 99650-1063. Ele pergunta assim: Marcão, como é que o programa de Alcoólicos Anônimos funciona? É uma pergunta complexa essa, viu, Marcílio? Mas eu vou tentar responder da minha forma, né? Como eu entendo, né? Como que Alcoólicos Anônimos se demonstrou pra mim como ele funciona, né? O programa de Alcoólicos Anônimos, na verdade, ele foi criado em 1935, quando dois bêbados, ex-bêbados, porque a partir do momento que eles se juntaram, eles deixaram de ser bêbados. Eles se tornaram alcoólicos ou alcoólatras em recuperação. Eles que inventaram isso. É o Dr. Bob e o Bill Wilson, Bill W, que a gente chama lá na Irmandade.
Esses dois senhores lá em 1935, olha lá, 87 anos atrás, eu acho que é por aí, 86 anos atrás. Muito sábios eles foram, iluminados, né? Eu acho que eles foram iluminados realmente por Deus para fundar essa irmandade, né? O Bill já tinha alguma experiência, ele estava tentando parar de beber já há algum tempo, ele estava 6 meses sóbrio e ele estava desenvolvendo uma técnica e ele percebeu que quando um alcoólatra conversava com outro a respeito de alcoolismo, a vontade passava. Ele ficava sóbrio com essa conversa. Ele teve essa sacada e falou, nossa senhora, e quando ele aconteceu várias coisas na vida dele, ele já tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, amarrado na cama. Nossa, o Bill sofreu bastante com o alcoolismo dele, né? A mulher dele não desistiu dele. Aliás, ela fundou o Al-Anon, né? A Irmandade de ajuda aos familiares de alcoólicos, né? Justamente em função de ajudar tanto o Bill, que era o marido dela. E o Bill e o Bob se encontraram. O Bob tinha bebido na noite anterior e falou, mas o que esse cachaceiro tá fazendo aqui? O Bill estava numa cidade que não era dele e ele procurou o Dr. Bob lá porque ele descobriu que o Bob era um alcoólatra como ele e ele precisava conversar com o alcoólatra porque o Bill estava com vontade de beber. E aí ele bateu na porta do Bob lá, entrou, acabou se apresentando. O que aconteceu? Eles começaram a conversar. O Bill era um cara fantástico, muito inteligente, interessante de conhecer e começaram a bater papo, teve aquela identificação entre um e o outro lá e tal e coisa. Quando eles deram por si, ele olhou no relógio, tinham se passado 6 horas. Nossa, 6 horas sem beber. E o Dr. Bob não sentiu vontade. E olha que ele teria muita vontade, porque ele era um alcoólatra daquele que batia o pandeiro, tremia de manhã por falta de uma dose, né? E ele viu que aquele tal de Bill ali, ele tinha alguma coisa. Essa técnica que ele está falando de um alcoólico ajudar o outro, funciona, porque estava funcionando com ele. Na prática, ele não tinha tido vontade de beber nessas 6 horas que eles ficaram conversando. E aí surgiu, essa daí é o evento que marca o início da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Simbolicamente, essa primeira reunião de AA foi entre Dr. Bob e Bill W. A partir de então, depois de 4 anos que isso aconteceu, em 1939, eles estruturaram o primeiro livro da Irmandade de AA, chamado Alcoólicos Anônimos. Eles não sabiam ainda como chamaria-se essa entidade, né, não governamental, sem fins lucrativos, que é Alcoólicos Anônimos, e tinham vários nomes. Entre eles tinha um que chamava A Saída, só que eles pesquisaram e viram que tinham vários livros chamados A Saída. Então eles resolveram chamar-se de Alcoólicos Anônimos, e o nome pegou. Alcoólicos Anônimos foi pra frente, milhares, hoje em dia milhões de pessoas participam do programa e conseguiram ficar sóbrios, pessoas que eram desenganadas pela medicina, que já estavam perseguidos pela polícia, pelo sistema judiciário, sabe? Pessoas realmente problemáticas, com grandes problemas com o alcoolismo, conseguiram se livrar do álcool. Como? Desse jeito que aconteceu na primeira reunião. Um alcoólatra ajudando o outro. Então, quando você vai numa reunião de AA, é isso que acontece. Um alcoólico ajudando o outro. Simples assim. Vocês lá os alcoólatras, quem está sentado na cadeira falando, dando o seu depoimento, vira o paciente, e os outros que estão ouvindo viram os médicos. E aí muda, o outro vai para a cadeira, vira o paciente, e o cara que era paciente vira o médico. É uma brincadeira assim que a gente faz, mas é verdade, é assim que funciona o programa de AA. E funciona, o mais importante é que funciona, só por hoje, um dia de cada vez. Muito legal. Obrigado, Marcílio, pela sua pergunta. Procure Alcoólicos Anônimos. O telefone de linha de ajuda do AA aqui em Capivari é 99461-1839. Então vou deixar vocês com mais uma música do Um Cafezinho Violão. A música chama Não Cabe. E depois vem com o programa Tardes Sônicas.
Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!